Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Horas e 3 minutos, meio-dia e 3, uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, sua reclamação no nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo pelo nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Informações do Instituto Clima Tempo apontam que o Livramento de Nossa Senhora, Brumado, boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta segunda-feira dia de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos também de céu nublado. À noite teremos aí céu com poucas nuvens, temperatura mínima em 19, máxima de 28 graus. Não há possibilidade para chuvas. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando, agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência. É claro, muita informação no seu rádio a partir de agora, então fique bem informado conosco. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com o Luiz Brito também, o Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Então tá aí, clima hoje, meu amigo, na capital do Minério aí. Que aqui Livramento parece que tá 3 sol para cada um, viu? Aqui também tá bastante ensolarado, viu? Meu pai, viu? Temperatura chegando aí na faixa dos 33 graus. Quer uma notícia boa? Diga aí. Se não houver mudanças, a partir do próximo fim de semana tem possibilidade para chuvas aqui em toda a região. Muito bom. Tá bom, gente? Ok? E um volume muito bom, por sinal. Ok, vamos começando então aqui as nossas pautas. Daqui a pouquinho também, Luciano e ouvintes, nós vamos estar trazendo aqui uma entrevista que eu estive fazendo agora pela manhã com um morador aqui do bairro Benito Gama, em Livramento de Nossa Senhora. Ele está cuidando aí de um rapaz, né? Com problemas de saúde, e essa família também precisando de ajuda, precisando de auxílio. Daqui a pouquinho a gente traz essa entrevista aqui no nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Olha, nossas pautas de hoje começam falando do seguinte: instabilidade no fornecimento de energia compromete abastecimento de água em Caetité. A população da sede de Caetité e do distrito de Maniaçu enfrenta desde 19 de novembro do ano passado restrições no acesso à água tratada em razão de falhas recorrentes no fornecimento de energia elétrica. Segundo a empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, o problema é provocado por frequentes quedas de tensão na rede de alta tensão operada pela Neoenergia Coelba, que atende às estações de bombeamento do sistema adutor do Algodão. De acordo com a Embasa, entre 19 de novembro de 2025 e 8 de janeiro de 2026, passaram aí 51 dias, dos quais apenas 10 registraram abastecimento regular para os 14.372 domicílios atendidos no município. A empresa explica que, após cada interrupção, o retorno da água às residências não é imediato, pois depende do preenchimento da adutora, né? O reenchimento da adutora, dos reservatórios e de toda a rede de distribuição. O sistema de abastecimento de Caetité capta água do Rio São Francisco, no município de Malhada, e na barragem de Seraíma, em Guanabi. A água tratada é transportada até Caetité por uma adutora de 42 quilômetros e 500 metros aí de extensão, com vazão de 320 metros cúbicos por hora, operada por 5 estações de bombeamento que utilizam energia elétrica de alta tensão. A Embasa esclareceu que esse tipo de energia é diferente daquela utilizada em residências e comércios, o que explica a presença de instabilidade nos imóveis, mesmo quando falta água nas torneiras. As estações elevatórias estão localizadas na zona rural e dependem de tensão adequada para manter as bombas em funcionamento. Sempre que ocorre queda de tensão, os equipamentos desligam automaticamente, interrompendo o envio de água. O gerente regional da Embasa, Leomar Silva, informou que a empresa tem comunicado todas as ocorrências à concessionária de energia, solicitando o restabelecimento do fornecimento adequado.
Ele destacou que desde novembro houve episódios em que as estações permaneceram muitas horas sem energia suficiente, a exemplo do período entre 5 e 8 de janeiro, quando foram registradas 64 horas sem condições de operação. As sucessivas falhas no fornecimento elétrico têm viabilizado a regularidade do abastecimento, já que, após cada paralisação, o tempo estimado para normalização gradativa em toda a sede de Caetité é de cerca de 60 horas. No final de dezembro, representantes das áreas técnicas e operacional da Embasa se reuniram com diretores da Neoenergia Coelba para fornecer o plano de verão da concessionária, conhecer, melhor dizendo, o plano de verão da concessionária, que previa ações para garantir a regularidade do atendimento aos sistemas de água e esgoto. Diante da continuidade das falhas e do agravamento da situação deste fim de ano, a Embasa informou que iniciou os procedimentos para acionar administrativamente a concessionária junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, solicitando solução definitiva para o problema e reparação aos danos causados. Que situação, hein? Meu pai do céu, povo de Caetité, de Maniaçu, passando aí por toda essa dor de cabeça, toda essa problemática, por causa de quê? Por causa de falta de energia elétrica ou oscilação de energia elétrica. E aí, seu Luciano? Essa situação de instabilidade de energia vem acontecendo na nossa região. Brumado não é diferente. Aqui sempre a gente tem falta de abastecimento por conta da instabilidade da energia. Isso quando um fio não se parte, um transformador não dá defeito, enfim. O que pode ser feito para tentar solucionar toda essa situação? A Coelba, juntamente com a Embasa, deveriam montar uma mega operação e corrigir essa rede elétrica que faz aí a ligação das bombas de bombeamento aqui das estações. Brumado hoje tem estação, tem a adutora, né? A principal adutora que manda água aí para a estação 1, 2 da Embasa. A exemplo de Caetité também aí, que tem diversas, né, estações de bombeamento. Então tem que revisar essa rede, tem que ver, porque, gente, é uma situação de atendimento à população do município. É uma situação até de calamidade pública, porque você chega a um ponto que não tem água na sua casa, na sua residência, então você está numa situação de calamidade pública. E aí então, o município pode até decretar a situação de emergência e entrar no meio também. E não é só a Coelba também, não é só a Embasa também, mas o próprio município, né? Com pedir certeza. ajuda, chegar aí nos órgãos públicos, Justiça, Ministério Público, enfim, governo estadual, falar, pelo amor de Deus, veja o que está acontecendo, que a Embasa não disponibiliza energia, ou melhor dizendo, a Coelba não disponibiliza energia e por causa disso a Embasa tem possibilidade de abastecer nossa população. Estamos aí numa situação crítica, aí como é que fica? Aí não dá, meu irmão, pelo amor de Deus. Não dá. Olha, 12:10, vamos à cidade de Brumado? Homem é encontrado morto na barragem do Rio do Antônio, em Brumado, hein? O homem identificado foi encontrado morto na tarde deste domingo, boiando na barragem do Rio do Antônio, aqui no município de Brumado. Natural de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, Jailton estava em Brumado acompanhado de amigos com o objetivo de buscar oportunidades de trabalho. Durante a permanência na cidade, ele teria apresentado um surto psicótico, o que motivou aí companheiros a levá-lo até a rodoviária do município, onde aguardaria aí um ônibus para retornar à região de Salvador. Ainda na sexta-feira, Jailton apresentava um quadro grave de perturbação mental e acabou deixando a mala e o telefone celular na rodoviária, desaparecendo logo em seguida. Desde então, familiares e amigos iniciaram uma intensa campanha de buscas, principalmente por meio das redes sociais. Cerca de 48 horas após o desaparecimento, o corpo foi localizado na barragem. A vítima foi encaminhada ao IML de Brumado, onde foi reconhecida por um amigo. Na noite deste domingo, os familiares foram oficialmente informados do ocorrido e se deslocaram de Madre de Deus para Brumado para os procedimentos de liberação do corpo. De acordo com as autoridades, o corpo não apresentava marcas aparentes de violência, o que, a princípio, descarta a hipótese de crime. Mesmo assim, a Polícia Civil instaurou a investigação para apurar a circunstância da morte. Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento que deve ocorrer na cidade de Madre de Deus. Tá aí, né? Situação lamentável essa aí, ocorrida em Brumado. O rapaz veio lá da região metropolitana para tentar aqui uma oportunidade de emprego, mas não se sabe, né? Por quê, qual motivo. Os amigos informaram aí que ele surtou, né? E aí desapareceu, foi encontrado morto, né? Na antiga barragem aqui
de Rio do Antônio, que fica às margens do anel viário da BR-030. Eu já ia perguntar isso para você, se é aquela que fica do lado de lá da BR-030. É isso, é essa antiga barragem, né? Que fica às margens da BR-030 no anel viário. Inclusive, amigos, né, relataram que ele, né, antes de desaparecer, tinha falado que iria em direção às águas, né? Fazendo referência aí à região lá de Metropolitana de Salvador, né? Por conta do mar. É triste, né? Que triste, viu? Uma pena, né? Mas, enfim, são realmente acontecimentos, né? Coisas que realmente acontecem. Infelizmente, a gente deseja aí forças aos familiares, né? E uma coisa, Luiz, aproveitando, né, essa situação que triste e lamentável aqui na cidade de Brumado, mas eu quero fazer um alerta para todos os banhistas aqui de Brumado e região, inclusive visitantes que estão na nossa cidade. Muita gente tem o costume de procurar essa barragem, né, para tomar banho, para fazer ali um churrasco, fazer um momento de lazer. Só que é uma barragem que ela acumulou muitos sedimentos, né, ao longo dos anos, inclusive sedimentos que o pessoal fala que são até questões de minério e tal, por ser uma região de bastante minério. Então aquele sedimento é bem fininho, é um pó que vira praticamente uma areia movediça. Então isso, atrelado a isso, juntando a água da barragem, é uma região muito perigosa, porque se você não tiver conhecimento, ao adentrar a esta barragem, você pode aprofundar o seu corpo dentro de uma lama espessa e você não consegue sair, você fica preso. Então, assim, muita cautela, muita atenção ao entrar nesta região, porque é uma região muito perigosa. Mas um detalhe também que me chamou a atenção, Luciano, é que essa barragem não é tão próxima de dentro da cidade, né? Não, é distante, afastada. Distante, exatamente, ele acabou indo para lá, né? Enfim, é realmente lamentável, uma pena, viu? Vamos agora falar da Chapada Diamantina, 12h14. A gente vai falar agora de Barra da Estiva, né? Um homem foi preso lá por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Com a ação da Companhia Independente de Policiamento Especializado, CIP Sudoeste, resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira 9 em Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. Segundo a CIP Sudoeste, a prisão ocorreu durante patrulhamento especializado, quando os policiais abordaram um veículo com vidros escuros. Ao perceber a aproximação da guarnição, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a tentativa de evasão, ele ainda destruiu o próprio aparelho celular. Na abordagem e durante a busca pessoal veicular, os policiais encontraram papelotes de cocaína e um revólver calibre 38, municiado com 6 munições. O homem recebeu voz de prisão no local. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado, para onde foi lavrado aí portanto, aí o termo, né, o registrado a ocorrência e também as medidas cabíveis adotadas, né? Foi autuado em flagrante, né, por tráfico de drogas e também as medidas cabíveis adotadas. Agora, aquela coisa, né? Ele destruiu o celular, será que ele acha que a polícia não tem condições de consertar? Ou não já pode imaginar que isso aí já tinha registro do tráfico, né? Movimentação de tráfico? A intenção do criminoso é essa, né? Destruir o celular, achando que a polícia não vai conseguir ali identificar a agenda eletrônica dele com os contatos, as mensagens via aplicativo, mas hoje, meu amigo, tem aí o sistema onde você consegue, né, identificar toda a vida do celular, toda a memória do celular. Ele vai para um software e aí ali a polícia consegue identificar agenda, contato, mensagens enviadas, mensagens recebidas. Não vai adiantar nada, ele não vai se safar, não. Olha, 12h16, CIP Lençóis apreende armas e material de caça ilegal na zona rural de Érico Cardoso, hein? Guarnições da Companhia Independente de Policiamento de Proteção Ambiental, a CIP Lençóis, vinculada aí ao Comando de Policiamento Especializado, apreenderam armas de fogo e diversos petrechos utilizados aí na prática da caça ilegal na manhã de sábado no povoado de Brejó, zona rural do município de Érico Cardoso. Entre os itens apreendidos estão 5 espingardas de diferentes calibres, dezenas de cartuchos intactos e deflagrados, rádios comunicadores, apitos chamariz, além de instrumentos usados para recarga de munição e armadilhas de captura de animais silvestres. A ação foi desencadeada após denúncia de caça predatória na região. Ao chegarem no local indicado, os policiais perceberam que os suspeitos fugiram ao notar a aproximação da guarnição, utilizando uma motocicleta e também deslocamento a pé em direção à mata. Apesar das buscas, ninguém foi localizado e durante a varredura na área, os militares encontraram um ponto
ponto de apoio utilizado pelos caçadores, onde estavam escondidos armamentos, munições e equipamentos empregados aí na atividade ilegal. Todo o material apreendido foi recolhido e apresentado na Delegacia de Livramento de Nossa Senhora, onde foram adotadas as medidas legais e cabíveis. E se a polícia pega, meu amigo, cada uma aí iria receber uma multa pesada e quem sabe até, né, apreensão, né? Porque hoje caça ilegal também pode ser, a pessoa vai apreendida. Exatamente, tem toda essa questão também, né? Será que não é TCO também, não? Depende, né, da interpretação do delegado ou do juiz de plantão, né? Então tá aí, certinho. Gente, caminhão com carga de mangas tomba na BA-148 em Dom Basílio. O caminhão carregado com mangas tombou, né, neste sábado aí, dia 10, na BA-148, no trecho de acesso à cidade de Dom Basílio, aqui no sudoeste. O veículo havia saído de Rio de Contas, aqui na Chapada, e seguia, portanto, com destino a Londrina, no Paraná. Segundo os relatos de populares, o motorista perdeu o controle da direção ao tentar desviar de uma motocicleta. Após a manobra, o caminhão acabou tombando e parou às margens da rodovia. Com o acidente, o tráfego no local passou a fluir em meia pista, sem registros de congestionamentos. O condutor não sofreu ferimentos. Policiais militares da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados, realizaram a sinalização na via e controlaram o trânsito. A perícia também foi chamada para apurar as circunstâncias do acidente. Isso aí no sábado à noite, estive lá inclusive, viu, Luciano, no local do acidente, e o proprietário relatou que era o 4º caminhão dele que tombava, se eu não me engano, em um mês. Meu amigo, a situação tá muito boa não, né? Tá, o coitado do homem tá zicado, viu? Agora ele falou o seguinte, graças a Deus, desses 4 que tombou, o que teve mais ferimentos graves teve apenas o braço quebrado, né? Quebrou o braço e foi só, né? Então eu falei, tem que agradecer a Deus ainda, né? Porque não teve aí, né, nenhuma pessoa gravemente ferida ou mesmo uma pessoa que tenha perdido a vida, portanto, nesses 4 acidentes aí dentro desse mês. Mas o rapaz tá sem sorte, viu? Luciano, a gente já tinha prometido antes aí, né? Tinha te adiantado de uma entrevista que a gente ia trazer aqui com o seu José Carlos, que é morador lá do bairro Benito Gama, né? Ele que tá precisando de ajuda aí porque tá cuidando de um rapaz com problemas de saúde, né? Dentro de sua residência. A gente fez esse bate-papo com ele hoje pela manhã. Vamos acompanhar? Vamos lá. Estamos ao vivo com o seu José Carlos, ele que é morador lá do bairro Benito Gama e está precisando de contribuição da população de toda a região para poder manter um rapaz que ele ajuda em casa, né? Que ele cuida em casa, que está enfrentando aí problemas de saúde. Esses problemas, segundo o seu José Carlos, incluem cirrose, diabetes e também problemas cardiovasculares. Seu José Carlos, bom dia. Qual é a situação neste momento? Brito, esse rapaz, ele tem problema de cirrose. Só que nós não tem condições de manter ele, por causa que a luta é demais, é muitas dívidas que a gente tem, né? A gente tá com ele lá cuidando dele, vai fazer 6 meses, não acho ajuda de ninguém, a não ser a ajuda de Deus, da minha esposa, que nós trabalhamos junto, vendendo nossos produtos. E aí tudo que nós ganha, nós dividimos com ele, para não deixar ele passar necessidade, né? Porque ele não pode ficar sem comer, né? Porque a gente tem que cuidar, né? Cuidar, mesmo que não é sangue da gente, mas a gente tem que cuidar, porque amor é você cuidar de uma pessoa sem esperar nada em troca. Na realidade, entramos com um pedido de um benefício para ele, que ele é da roça, né? Só que como ele não contribuiu com o INSS negou o benefício, mas não é por isso que a gente não vai deixar de cuidar dele. Enquanto Deus não abre uma porta e a gente tá aí na luta, né, trabalhando, às vezes a gente não pode ir mais para longe, por causa que não pode deixar ele muito sozinho, né? Porque tem o meu menino também que fica dentro de casa, cuida dele e tudo, mas a gente que já tá acostumado, né, de cuidar de pessoas, né? A gente já tem mais noção do que ele precisa, né? E não pode deixar ele sozinho, porque pode sofrer uma queda, cair, machucar, né? E nós estamos nessa luta aí, eu peço a ajuda da população, faça essa caridade aí para ajudar o Damião. E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, no caso do Damião, ele tem tido gastos tanto com medicamento, alimentação e com a medicina também, ele tem ido sempre em busca do atendimento nos postos de saúde, na UPA? Com certeza, Brito, a gente tem que sempre estar levando ele de 15 em 15 dias para tirar o líquido
da barriga dele, que quando nós leva ele lá, o médico tira de 4 a 5 litros de líquido da barriga dele, porque se não tirar ele começa a ficar com falta de ar, né? E pode vir a óbito, porque o médico já falou que o caso dele é gravíssimo, desde quando ele entrou na UPA lá para fazer o tratamento. É crítico o caso dele, é grave, o médico falou, é grave. Só que assim, Brito, a gente cuida dele, a gente tem que sempre estar dando atenção. Tem aí no celular, igual eu te mostrei, tem as fotos que eu tiro de noite, meia-noite, 2 horas da manhã, tem que estar dando alimento para ele, porque ele fica pedindo ao alimento, né? Porque o certo é o almoço, a janta, né? E o café das 8 horas, só que por causa do problema dele, se ele pedir uma coisa pra comer, a gente não vai negar, a gente tem que estar dando, porque ninguém sabe o que se passa no corpo dele, né? E é desse jeito, nós tá aí na luta aí, né? Mas eu creio que Deus está no controle de tudo, né? Sobre a medicação, seu José Carlos, que ele utiliza, é muita medicação, tem encontrado nos postos, como é que é? Brito, eu vou falar a verdade, glórias a Deus, eu agradeço a Deus, porque Deus é muito bom demais. Sobre esse negócio do medicamento, é raridade, às vezes, algumas vezes falta, aí nós vendemos produtos e nós pega e compra o remédio para ele, mas é raridade faltar. O que nós gastamos mesmo é que tem que estar resolvendo coisa para ele, né? Tem que estar gastando gasolina, buscando um remédio para ele, tem que estar levando ele na UPA, né? Minha moto mesmo, para falar a verdade, já bateu o motor 2 vezes carregando ele, porque eu não tenho um carro, tem uma moto, às vezes eu tenho que levar minha esposa também junto, nós anda 3 numa moto para levar ele lá na UPA. Quero saber o seguinte, o senhor é aposentado, sua esposa? Não, nós tínhamos o Bolsa Família, só que cortou o Bolsa Família faz tempo, cortou o Bolsa Família e nós mesmo vendendo o nosso produto, né? E aí o que nós ganhamos, nós divide com ele, se precisar de algum remédio a gente compra, mas o que ele gasta mais é com comida, né? A gente tem que estar levando ele pra UPA, né? Perde tempo também, né? Porque às vezes a gente deixa de trabalhar pra estar lá na UPA, lá com ele, né? O senhor disse que procurou o INSS e que acabou negando um auxílio para ele, enfim, alguma coisa, né? Ele tem hoje 36 anos, o senhor estava me comentando, e eu sei se vocês chegaram a procurar algum advogado, alguma ajuda aí no Ministério Público, na Promotoria Pública? Não, Brito, no momento a gente está esperando com paciência no Senhor, né? Porque se já negou, o INSS já negou, a gente está deixando Deus trabalhar. E a gente vai trabalhando aí para sustentar ele. Só que vai chegar um momento aí que a gente vai ter que arrumar um advogado para ver o que é que possa fazer por ele, né? Porque na situação que tá, não pode ficar, porque a doença dele é grave, se não tratar ele morre. O médico já falou, se não tratar ele morre. Ok, senhor José Carlos, tem o Pix? O senhor pode passar o Pix? O Pix é o próprio número do telefone, é 77 999 31 42 14. O Pix está no nome da Valéria, que é a minha esposa, Valéria de Souza Mendes Silva. Ok, a gente agradece e vamos torcer, né, para que a população possa contribuir, possa ajudar, porque realmente as coisas estão difíceis. A gente sempre costuma falar que, inclusive, hoje quem tem o salário mínimo, né, no nosso país está rebolando para poder, tá tendo que se virar nos 30 para poder manter a casa, pagar de um tudo e tal, entre outras coisas. Então realmente a situação não é fácil. A gente vai torcer aí para que a população colabore, tá bom? Valeu, tudo bem, Brito, porque é difícil você manter com salário, você tem que pagar conta de água, conta de luz, vem isso, vem aquilo, no final da conta, Brito, não dá pra nada. E agora com mais uma boca que aumentou dentro da minha casa, que eu não nego um prato de comida pra ninguém. Se você não presta pra servir, não serve pra viver. Pelo jeito que o médico falou também, ele tem hepatite também e é contagiosa essa doença. Ok, seu José Carlos, muito obrigado, a gente agradece e a gente torce para que a população possa ajudar, viu? Obrigado, eu que agradeço, que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da sua família, e que Deus venha abrir o coração das pessoas para que possa estar colaborando pela vida do Damião, né? Porque eu, pra falar a verdade, praticamente o que eu e minha esposa ganha, pra minha casa, mesmo apertado, dá, mas com mais uma boca já não dá, por causa que é um gasto a mais, né? Mas fazer o quê, né? Você tem que fazer o bem, né? Fazer o bem sem olhar quem, né? Porque ninguém nunca sabe o dia de amanhã. Então tá aí, né, gente? Toda essa situação lamentável, o INSS negando aí algum tipo de auxílio, né? Infelizmente. E no caso aí o Damião Santos, o nome dele,
precisando dessa ajuda aí. E, portanto, as pessoas, né? Quem puder aí contribua, lembrando que a chave Pix é o 779-9931-4214, 779-9931-4214, né? Tá em nome aí da Valéria, e quem puder faça a sua parte. Luciano? Olha, primeiramente, agradecer aí, né, ao senhor, me fugiu o nome dele aqui agora, rapaz? José Carlos. José Carlos, né? Pela atitude dele, pela humildade dele, né? Por esse ser humano que ele é, de estar acolhendo esse rapaz aí na casa dele, né? De estar correndo aí pelo tratamento de saúde dele, por toda essa situação, né? Porque Deus sabe o que faz, Deus coloca as pessoas no momento certo, né? Sim. Se não fosse a ajuda desse José Carlos, esse rapaz estava numa situação pior ainda, né? E aí agora vamos pedir à população de Livramento e de toda a região, né? Que possa colaborar também com esse rapaz, quem sabe aí algum advogado não se dispõe aí de rever a situação dele. Sim. Com relação a algum auxílio, a um benefício, né? Para que esse rapaz possa amenizar o seu sofrimento. Aos advogados que estão acompanhando a gente aí, por favor, né? Se tiver interesse em ajudar, em pegar a causa, a gente agradece. Por favor, entre em contato conosco aqui, que a gente passa os contatos, né? Do seu José Carlos e também da esposa Valéria. Outro assunto que ele me colocou aqui e que eu gostaria de comentar também aqui, porque eu conheço já o seu José Carlos, viu, Luciano e ouvintes, de um bom tempo, né? Ele sempre sai na zona rural aí com a sua moto, né? E com a sua esposa venderem os seus produtos, né? De limpeza, coisas que eles mesmos, na maioria das vezes, produzem e tal. Mas a gente sabe que a venda de porta a porta, ela é uma venda muito complicada e muito difícil. Eu falo porque eu já tive uma experiência de trabalhar com vendas porta a porta em São Paulo em 2015, 2016 mais ou menos. Eu sei o quanto é complicado, o quanto é difícil. E aí o pessoal, ele disse assim, eu tinha o Bolsa Família, mas cortaram. Eu gostaria de saber quais critérios atualmente o Bolsa Família utiliza para poder beneficiar a população. Ou tem que ser só puxa-saco de prefeito? Isso eu não estou me referindo diretamente aqui em Livramento, não. Estou me referindo no total, no Brasil como um todo. Não, geral. Porque geral. O que eu vejo de gente do Basílio, por exemplo, diversos municípios aqui da região que precisa de Bolsa Família e não consegue tirar, não está escrito. Enquanto isso, eu tenho informação que tem gente aqui na região aqui que tem Hilux tirando Bolsa Família. Aí eu queria saber qual o critério que o Bolsa Família utiliza hoje para beneficiar as pessoas. Não é porque o governo federal vive enchendo a boca aí, de boca cheia, para dizer que beneficiou não sei quantas mil famílias, não sei quantos bilhões, trilhões, aquela jossa toda, mas você só vê a pessoa precisando e não tem condições, não tira por quê? Qual é o problema? Né? O pessoal rico pra caramba, com Hilux dentro de casa, tirando Bolsa Família, outra pessoa, porque um trabalha de carteira assinada, isso, aquilo, outra, não pode tirar não. Ou brincadeira, ou é porque é baba-ovo? É porque eu tenho dúvida, porque sempre quando tem alguém tirando que realmente necessita e tal, às vezes tem gente que necessita e não tira, outro não necessita e tá tirando, por quê? Tá faltando fiscalização? Tá puxando a sardinha? Só pode, eu suspeito que seja isso. Porque não tem condições, meu irmão. Não tem condições, o que tem de irregularidade não tá escrito. Eu volto a falar, eu sou contra os cortes que o governo federal faz quando corta daquele que não necessita. Daquele que necessita, melhor dizendo. Agora, quando tira daquele que já está de bolso cheio, eu não fico de dó. Só não pode cortar de um e tirar de quem realmente está precisando também. Aí não dá. Agora tem aquela situação também, né? Não estou aqui defendendo o governo federal, mas praticamente os olhos, né, do governo são os municípios. Por que eu vou te falar isso? Mas é isso mesmo. Porque é a pasta da ação social, da assistência social, é que define se você tem o critério ou não. É ela que vai fazer a vistoria na tua casa para saber se você tem condições, né, se você tem um imóvel de pauta padrão, se você tem algum veículo, se você é de carteira assinada. Então é essa assistência que vai na sua residência, que vai buscar pelos seus dados, que tem essas informações. Então, se o sistema burla essas informações, o governo federal simplesmente vai estar lá no relatório do que ele recebeu. Olha, esse cidadão aqui, ele tem total condições de receber o auxílio aqui do Bolsa Família. Mas é isso que eu tô falando. Então, alguém tá deixando de repassar essas informações, certamente propositalmente, com o intuito de beneficiar algum baba-ovo. Algum que tá aí puxando a sardinha. Porque não tem condições, e aí é ilegal. Aí as pessoas que têm essa informação têm que procurar aí o Ministério Público, a Justiça, ou mesmo fazer um boletim de ocorrência. Pô, brincadeira, ou tem que ter outra forma de fiscalizar. Porque você vai no CRAS e diz, olha, fulano tem um carrão do ano lá e tá tirando Bolsa Família, eu não tenho, eu não tô conseguindo tirar, por quê? Não sei o que, eu só não se enquadra, mas quem tem carrão se enquadra? Pelo amor de Deus, meu irmão. Sacanagem também. Aqui teve uma época que até empresário tava recebendo. Aqui eu tenho essa informação.
de pessoas que moram aqui na região, que tem carrão na garagem e estão tirando. E outro, só porque o marido trabalha de carteira assinada, vai lá, não pode, não se enquadra. Agora, é uma tremenda falta de consciência. Claro. Porque eu vou te dizer o seguinte, qual é o objetivo do auxílio do Bolsa Família, ou seja, qual é o nome que qualquer governo coloque? A intenção do governo é ajudar a você a se estabelecer. Ou seja, qual é a intenção do governo? Eu vou te dar aqui X por mês para você se autossustentar. E com o tempo que você conseguir ali um emprego de carteira assinada, ou você virar um microempreendedor, ou você se crescer na vida financeiramente, você vai lá no órgão e fala, olha, eu não preciso mais desse auxílio, a partir de hoje eu sou independente, mas infelizmente as pessoas não veem desse lado. Ô Luciano, mas sabe o que ocorre? Eu vou te falar uma coisa, ocorre muito que as pessoas também acabam não tendo, vamos colocar assim, o bom senso e principalmente não tendo responsabilidade. Né? Eu me recordo que no mesmo ano que eu falei pra você que eu estava em São Paulo, que eu estava trabalhando em vendas com porta a porta, eu me lembro que eu acabei ficando sem trabalho de carteira assinada, e lá o governo dava também o transporte gratuito. Acho que no ônibus não, parece que na época eu só consegui do metrô, mas eles falaram, olha, assim que você arrumar um trabalho, você devolve e tal, aqui pra gente, tá bom. Assim que eu encontrei o trabalho, fui lá e devolvi, né, o passezinho que entrega para poder você passar com direito à gratuidade no metrô. E aí eu te pergunto, por que as pessoas não têm essa consciência também? Né? Mas esse mesmo povo aí é o mesmo povo que fica aí queixando dos políticos que ficam roubando aí a torta e a direita, né? Os políticos entre aspas, que graças a Deus também não são todos, né? Então tem toda essa questão. Mas é uma situação lamentável. Deixa eu falar logo aqui da Mega Sena, que sorteou grana no sábado, né? E teve ganhador aqui na região, né? Ganhador da quina. Olha, gente, a aposta registrada em Macarani fatura quase R$9 mil na Mega Sena. Isso mesmo, viu? A aposta simples registrada no município de Macarani, aqui no sudeste da Bahia, foi premiada com R$8.982,02 ao acertar 5 dezenas do concurso 2.958 da Mega Sena, sorteado na noite de sábado 10. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas e o prêmio principal acumulou. Os números sorteados foram 7, 9, 14, 35, 42 e 49. De acordo com a Caixa, 180 apostas em todo o país acertaram a quina e levaram o mesmo valor. Outras 6.825 apostas fizeram 4 acertos e receberam R$403,49 cada. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso, marcado para esta terça-feira 13, pague um prêmio de R$20 milhões. As apostas podem ser feitas até às 20 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país, portal Loterias Caixa, aplicativo também Loterias Caixa, e os clientes da Caixa, né, podem utilizar o Internet Banking. Aposta simples, 6 dezenas, apenas R$6. Apenas não, né? Tudo isso, porque, pelo amor de Deus, né? Eu acho uma loucura. Sem contar, viu, seu Luciano, sem contar que, na minha opinião, o prêmio da quadra e da quina caíram muito, viu? Realmente quem fazia a quina aí, dependendo do prêmio, do acumulado, tava levando 20 e tantos mil, né? E a quadra pagava seus mil e pouco, né? 1.200, 1.500, agora tá aqui com R$403, desde a Mega da Virada que vem essa pindaíba aí, né? Aumenta a aposta, o valor da aposta diminuiu o valor do prêmio? Tá desse jeito, e aí como é que fica? Rapaz, complicado, hein? Sei não, viu? Olha, 12:49, categoria denuncia atrasos nos salários e cobra regularização dos pagamentos em Jussiape. Os profissionais da educação do município de Jussiape, na Chapada Diamantina, têm enfrentado dificuldades recorrentes aí devido a atrasos no pagamento dos salários durante a atual gestão municipal. Segundo relatos da categoria, os vencimentos vêm sendo os servidores, o que, segundo ele, fere o princípio da isonomia da administração pública. Diante do cenário de atrasos recorrentes e da falta de uniformidade dos pagamentos, o setor jurídico da APLB Sindicato ingressou com um mandado de segurança coletivo, né, que tramita aí desde o dia 14 de outubro de 2024. Conforme informou o dirigente, somente em 16 de dezembro houve um despacho judicial no qual o magistrado concedeu prazo de 10 dias para que o município de Jussiape se manifeste sobre as denúncias. Enquanto aguardam uma decisão definitiva da Justiça, os profissionais da educação seguem demonstrando aí indignação e classificam a situação como descaso por parte da administração municipal, cobrando o cumprimento dos prazos legais e o pagamento integral e igualitário aí dos salários. Agora tá feio, viu? Eu vou chamar a atenção o seguinte, Luiz, todos os municípios receberam verba do Fundef em dezembro, viu? É Fundeb, né? É do Fundeb, né? Fundef não, Fundef era no passado, né? No passado, isso. Fundeb.
Todos esses municípios receberam aí, em dezembro, o governo federal antecipou esses pagamentos e falou, vou mandar para justamente com isso, quando entrar janeiro, nenhum município tenha dificuldade. Jussiape está nessa situação porque tem que a justiça identificar o que está acontecendo, por que a administração pública de Jussiape não está fazendo os pagamentos aí de forma correta. Detalhe, viu? Comentários de redes sociais, não sei se procede a informação ou se não, os moradores do município podem aqui esclarecer pra gente se procede ou não aqui no nosso WhatsApp, dão conta de que o município já confirmou 4 dias de eventos durante o carnaval. Aí não falta dinheiro, né? Não, aí não falta. Não tem porquê, falta por quê? Então, assim, eu não tô conseguindo entender qual é o problema lá em Jussiape, né? Eu não sei qual é a situação. Sabe-se que os professores estão indignados, estão realmente aí insatisfeitos, né? E, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Sinceramente, com todo respeito aí, como que pode a gestão deixar os professores passarem uma virada de ano sem dinheiro, sem recurso? Lamentável, né? Como eu estava dizendo aqui, né? A própria a pasta de educação, né, do Brasil, do governo federal, ela colocou, né, que a 4ª e a última atualização da estimativa das receitas aí do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais, o Fundeb, para o exercício 2025, foi publicado na portaria do dia 13 de 29 de dezembro de 2025. Aliás, portaria interministerial 13, né, que foi publicada no dia 29 de dezembro de 2025. Então tá aí. Então, os recursos estão chegando, né? Os recursos estão chegando. Vamos aguardar para ver aí. Qualquer decisão da justiça, a gente pede aí a PLB de Jussiape, né? A categoria, para que informe pra gente também aqui, para que a gente possa estar passando aí para todos os nossos ouvintes e para a população. Olha, gente, parque enfrenta abandono e perde espaço como área de lazer em Brumado. O Parque da Cidade em Brumado, que já foi referência como ponto de encontro e lazer da população da capital do Minério, vive atualmente um cenário de abandono que tem afastado frequentadores e gerado críticas por parte dos moradores. O espaço, antes ocupado por famílias, praticantes de atividades físicas e vendedores ambulantes, hoje é marcado pelo mato alto e pela falta de manutenção, a ponto de ser chamado de forma irônica por populares de aspas, mato da cidade, fecha aspas. O descaso com a área tem provocado uma queda significativa na frequência de visitantes. Comerciantes ambulantes que dependiam do movimento no parque para garantir renda deixaram o local e migraram para outras praças do município. A ausência de cuidados também compromete a segurança, já que o mato toma conta dos passeios e dificulta a circulação de pedestres. Além do aspecto visual, a situação representa risco à saúde da população devido à possibilidade de presença de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões. Atividades simples, como caminhadas, que podem contribuir para a qualidade de vida, passaram a ser vistas como perigosas diante do risco de acidentes. Enquanto isso, o Parque da Cidade segue sem os cuidados necessários, refletindo um quadro de abandono que preocupa moradores e reforça a insatisfação com a gestão dos espaços públicos em Brumado. Eu fico imaginando o seguinte: o que acontece hoje nas administrações públicas para eles construírem algumas coisas, alguns espaços públicos e se tornarem verdadeiros elefantes brancos, né? É um local que constrói, mas não funciona na prática. Tá lá jogado, tá abandonado, não tem serventia nenhuma. Dinheiro do povo jogado no lixo, né? Infelizmente. Esse parque aí fica onde, Luciano? Que local de Brumado? Fica no bairro Alto do Escalavrado. Eu particularmente não conheço, né? Pelas fotos, pelo que eu observei aí, apesar do abandono e do descaso, deu pra notar, parece ser um local bem alto. Parece que tem uma vista muito boa de lá, não sei que local é isso aí exatamente, mas parece ser um local bonito, né? Se realmente houvesse, né, uma recuperação, uma revitalização, poderia se aprofundar um pouco mais e utilizar completamente o espaço, né? Mas é uma pena que esteja aí nessa situação, viu?
meio-dia 56, homem é conduzido à delegacia após agressão em Caetité, hein? Uma ocorrência de lesão corporal mobilizou a polícia militar na noite da última sexta-feira, por volta das 21h40 em um bar localizado na Avenida Olimar Oliveira, em Caetité. A guarnição da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada para apurar a situação após denúncia de agressão no estabelecimento. Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que a vítima, um homem de 49 anos, já havia sido socorrida e encaminhada à unidade de pronto atendimento, a UPA. Conforme apurado, ele sofreu um golpe na região da cabeça provocado por um objeto perfurante e após uma discussão ocorrida no bar. Durante a verificação, a guarnição identificou o autor da agressão, um homem de 35 anos, que foi localizado em outro estabelecimento nas proximidades. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia de Caetité, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial para adoção das medidas legais e cabíveis. Então tá aí, né? Isso lá em Caetité. Caetité. Vamos prosseguindo por aqui com as nossas pautas. A gente fala o seguinte: série de arrombamentos e furto de motocicletas são registrados em Condeúba. A 80ª Companhia Independente de Polícia Militar registrou na madrugada de domingo 11 uma sequência de crimes no município de Condeúba, no sudoeste da Bahia. Ao todo foram contabilizados 3 arrombamentos a estabelecimentos comerciais e o furto de uma motocicleta. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, os crimes teriam sido praticados por um único indivíduo que não é conhecido na região. Após as ocorrências, a guarnição realizou diligências, mas o suspeito não foi localizado até o momento. Ainda segundo a 80ª Companhia, o mesmo homem já teria cometido crimes semelhantes em Condeúba há cerca de 2 anos, sem que tivesse sido preso na ocasião. Há indícios de que ele também atue em municípios de outras regiões utilizando o mesmo modo de operação. A Polícia Militar pede a colaboração da população e orienta que qualquer informação que possa ajudar na identificação ou localização do suspeito seja repassada de forma anônima por meio do telefone 190. Eu observei aqui, a 80ª divulgou inclusive o vídeo e a foto do camarada, mas nem todo mundo da imprensa está divulgando. Certamente por receio de algum processo, alguma coisa, né? Mas a polícia tá pedindo aí a ajuda da população pra encontrar esse sacana aí, viu? É complicado, né? Hoje tá complicado. Você divulga uma foto hoje, né? Mesmo de um cara que procurado. seja a pedido da polícia, né? Isso. Aí amanhã depois o cara sai, né? Da porta da cadeia, vai pra sua casa e procura um advogado. E aí aciona, né, a imprensa dizendo que ele expôs a imagem dele. Já aconteceu isso comigo, né? A Polícia da Civil de Brumado chegou a pedir, né, uma colaboração da imprensa para divulgação, tal, de um rapaz que era procurado. E depois, né, ele foi absolvido e ele veio, né, pedir aí uma certa indenização à imprensa de Brumado e região por conta disso. Então, assim, tá complicado hoje essa lei aí que aprovaram da não divulgação, porque assim, os grandes, né, os grandes lá em cima aprovaram a lei pensando que ia dificultar a divulgação da imagem deles, mas na realidade isso recaiu aí ao pequeno, né, aquela pessoa que tá ali, aquele pequeno infrator, que hoje ele já vai logo buscar o quê? Indenização, querer aí ganhar uma graninha extra com a imprensa, né? Resumindo, imprensa calada, vagabundo aprontando. Censurada. Imprensa censurada, todo mundo calado, vagabundo aprontando e a polícia também de mãos atadas, né? Porque a polícia divulga a foto do vagabundo, divulga o vídeo, a imprensa não sabe se divulga ou não, porque se divulgar sabe que pode dar um processo, e depois pra polícia, certamente eles têm como se defender, até porque é por conta do Estado, né? Esses recursos também tem todo o aval aí, o apoio do Estado, e a imprensa fica como? Com o processo nas costas e pagando uma conta milionária pro vagabundo. É brincadeira? Então, resumindo, a tal da lei do abuso de autoridade só se viu para ajudar foi o bandido mesmo, seja ele pequeno ou grande, porque na imprensa não ajudou em nada e pra polícia e para as forças de segurança também não ajudaram em nada. Parabéns aí, ó, pra quem colocou, né? Lei de abuso de autoridade, diz que foi o tal do Randolfo Rodrigues, né? É brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, tá difícil. Eu quero ver se o Brasil vai pra frente. Diga, seu Luciano, você tá dando risada por quê? A gente tem que dar, às vezes, ter irônico, né? Porque não. É brincadeira. E eu vou lhe falar um negócio, a gente quer dar imprensa, a gente ri pra não chorar. Rir pra não chorar. Porque você não pode divulgar o nome, não pode divulgar o local em que mora, não pode divulgar a rua, sobrenome, não pode expor a foto, não pode expor mais nada. Antigamente podia, né? Os donos de site, blog e tal, esse povo colocava logo o nome do sujeito, né? O nome, tudo certinho ali, aquela coisa toda, ainda colocava o endereço e o nome completo, e foto ainda, estampava tudo. Agora não pode mais não. Brincadeira, viu? Esse é o Brasil, viu? É o Brasil que todo mundo diz que tem jeito. Vai vendo. Vai acreditando nisso. Só mesmo pra besta pra poder acreditar nisso aí, trouxa, né? Pra acreditar que o Brasil tem jeito mais. Não acredito nisso, não.
antes de trazer aqui as nossas pautas da continuidade, deixa eu ir no nosso WhatsApp, né? Ver participação do ouvinte. Ele manda aqui o seguinte: vamos lá, boa tarde, né? Sou morador aqui do bairro Taquari, Livramento de Nossa Senhora, e queria falar mais uma vez sobre aqueles semáforos ali do bairro Taquari que voltou a ficar sem funcionar. Queria saber se compensa ficar fazendo manutenção naqueles semáforos que já tem quase 15 anos e foi colocado ali naquele local, porque ao invés de ficar fazendo manutenção, não substitui por outros semáforos novos. Acredito que o dinheiro para comprar novos semáforos e instalar na cidade a prefeitura tem de sobra. Aqueles que estão cansados já deu o que tinha te dar, né? Essa é a minha opinião. Eu gostaria de comentar também, dizer o seguinte: há um tempo atrás, eu queria até saber quem é a empresa responsável, quem é a parte da prefeitura que fica responsável por isso aí, fazer essas alterações entre ficar piscando ou ficar funcionando normalmente lá no semáforo. E gostaria de fazer uma crítica, mas ao mesmo tempo um elogio. A crítica é justamente sobre isso. Eu acho que não dá pra gente ficar com esse semáforo piscando, né, Luciano, com um trânsito tão movimentado que a gente tem aqui em Livramento, inclusive com diversos acidentes. Não foi, a gente tem de acidentes aí nesses cruzamentos aí, e o Taquari hoje realmente é muito movimentado, inclusive, né? Então não dá pra a gente ficar com ele piscando dessa forma aí. O elogio que eu tenho pra fazer, inclusive há um tempo atrás já até pensei em fazer uma matéria sobre isso, é porque em dias de chuva, aí sim, já tinha notado que eles ficam sempre piscando, não ficam aí nesse pare e siga, e é uma boa alternativa pro trânsito fluir melhor, até por conta também de alguns motociclistas que estão no trânsito, aquela coisa toda. Então, em vez de ficar ali parado, tomando chuva, molhando e tal, então essa questão do pisca-pisca, a minha opinião, merece realmente deixar dessa forma. Eu acho que dá para poder trafegar tranquilamente. No mais, se tá tudo ok, a rotina do dia tá normal, deixe ele funcionando normalmente, porque é muito perigoso esses cruzamentos aqui em Livramento, é a minha humilde opinião, né? E outra coisa, Luiz, é bom destacar que o problema desses semáforos é a queda de energia, né? Isso acontece também em Brumado. Quando se tem a queda de energia, esses semáforos, eles têm uma placa, e aí eles têm uma configuração, é como se fosse um microprocessador que tem ali dentro, né? Como se fosse um computador, e aí tem-se uma configuração, né? O tempo de espera, o tempo de vermelho, a espera de vermelho, a espera do amarelo, a espera do verde, tem a questão também da configuração do amarelo quando ele fica piscando. Essa configuração já é de fábrica. Assim que ele é resetado, né? Faltou energia, ele automaticamente vai ficar piscando o amarelo. Isso aí já é padrão, né? Para o que é realizado no trânsito do mundo todo. Mas a questão de configuração, se teve queda de energia, aí tem que chamar a equipe. E eu creio que aí em Livramento não tenha equipe para estar fazendo isso o tempo todo, né? Ou seja, provavelmente deve acionar a empresa vem e faz essa manutenção. Aqui em Brumado, nós temos o setor elétrico, né? Que tem uma empresa terceirizada que ela já faz isso, né? Deu problema, ela já é acionada e aí a pessoa vai lá e reconfigura esse semáforo novamente. Então tem toda essa questão. Ok, então tá aí, certinho, gente. Olha, STF rejeita recurso e mantém a obrigação de pavimentação em estrada rural de Brumado. O Supremo Tribunal Federal, o STF, negou a continuidade de um recurso apresentado pela Prefeitura de Brumado e manteve a decisão que obriga o município a realizar obras de pavimentação nas estradas de acesso à comunidade rural de Burro Morto. A decisão foi tomada pelo ministro Dias Toffoli e publicada na quinta-feira, dia 8. O recurso havia sido apresentado pelo município após decisão contrária da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA. A ação teve origem em uma manifestação do Ministério Público da Bahia, que apontou a precariedade das vias e os prejuízos causados à população local. No processo, o Ministério Público sustentou, melhor dizendo, que a falta de pavimentação compromete direitos constitucionais básicos como acesso à saúde, à educação, ao transporte e à dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça da Bahia entendeu que o cenário justificava a atuação do judiciário para garantir condições mínimas de infraestrutura sem ferir o princípio da separação dos poderes. Ao analisar o caso no STF, o ministro Dias Toffoli concluiu que o recurso extraordinário não preenchia os requisitos formais exigidos para tramitação na Corte. O recorrente limitou-se a fazer a afirmação genérica sobre a existência de repercussão geral, sem demonstrar de forma clara e objetiva a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, disse o ministro em sua decisão. Então, pelo que eu entendi aí, foi apresentado pelo próprio município, né? Apresentado aí, né? O recurso, mas no caso o STF, né? No caso negou a continuidade então desse recurso.
Agora 13h13, tudo igual, 1h13 aqui no seu portal Sudoeste Notícias. Pai de criança autista denuncia discriminação em festa de aniversário em Iuiú, né? O produtor de eventos Luiz Flávio denunciou nas redes sociais na manhã de domingo que o filho de 6 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, o TEA, foi vítima de discriminação por uma mulher durante uma festa de aniversário na cidade de Iuiú, na região sudoeste, na noite de sábado, né? Emocionado, Luiz relatou que estava com o filho, Pedro Miguel, no evento quando, segundo ele, uma mulher começou a comentar que o menino estaria acabando com a festa. O produtor disse que a criança apenas dançava e que, devido aí o autismo, é bastante elétrica, né? Meu filho estava fazendo nada, ele só estava dançando. Inclusive, ofereci lanche e refrigerante, mas ele respondeu que só queria dançar. Aí vem uma mulher dizer que ele estava acabando com a festa. Fecha aspas, lamentou. O produtor afirmou ainda que os filhos da mulher também queriam brincar, mas foram repreendidos pela própria mãe, que teria questionado se as crianças queriam ficar igual ao filho dele. Luiz classificou a atitude como preconceituosa e afirmou que o autismo não é bicho, como a mulher teria insinuado, né? Após o ocorrido, o pai contou que decidiu ir embora com o filho e no trajeto Pedro Miguel perguntou por que ele chorava. Ao portal Folha do Vale, Luiz lamentou a falta de conhecimento da mulher e disse que é triste ver uma mãe, né, desinformada agir dessa forma. Chorando, ele afirmou temer pelo futuro do filho. O que me dói é saber que nem sempre estarei presente para defendê-lo. Espero que as autoridades cumpram com o seu papel. Fecha aspas, concluiu. Espero que as autoridades cumpram com o papel, como ele concluiu. O transtorno do espectro autista, o TEA, é uma condição de neurodesenvolvimento que afeta a comunicação social e a interação de padrões de comportamento, podendo envolver desafios na comunicação verbal e não verbal, sensibilidade sensorial, né? Ou seja, pela luz, pelos sons e toques, interesses restritos e também a necessidade de rotinas. A condição varia de intensidade e os níveis de suporte necessários também, né? Que diferem aí entre os indivíduos. Situação lamentável, né? Ô Luiz, Diga. Eu vou comentar essa situação porque assim, não só as pessoas como ocorreu aqui um evento público, aberto ao público, né? Mesmo sendo uma festa particular, foi aberto ao público, né? Foram para convidados. As pessoas não estão preparadas para receber esse tipo de informação, né? Esse tipo de situação. Isso eu falo não só pelo TEA, mas também, né, para o TDAH. Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos, ele foi diagnosticado com TDAH, e aí aqui, por exemplo, só para você ter ideia, né, na própria educação pública, né, no ano passado, foi retrasado, quando ele foi diagnosticado, a própria rede pública, né, demorou um pouco para se adaptar, para se adequar, enfim. E a própria unidade escolar, os alunos, os pais, eles demoram um pouco. Porque assim, o TDAH, por exemplo, é o transtorno de déficit de atenção, né? A criança tem dificuldade em aprender, de focar ali naquele assunto, naquela aula, e não só na aula, né? Mas no dia a dia da pessoa. Se você chegar para uma pessoa com TDAH, ela dificilmente ela vai focar no que você está falando, ela sempre vai estar ali, sempre buscando fazer uma outra atividade, né? Ao mesmo tempo, isso é o TDAH. E na questão da pessoa que tem o TEA, tem vários níveis, né? 1, 2 e 3. A depender do nível, a criança fica bastante agitada. Eu, por exemplo, presenciei uma situação de um pai que entrou numa padaria e aí do nada o filho, né, ficou super agitado, começou a danificar os itens da padaria, depois saiu para o meio da rua, as pessoas tomaram aquele susto, não estavam preparadas para toda essa situação, e o pai, com toda aquela situação, começou a chorar. Aí outras pessoas conseguiu acolher ele ali, conseguiu acolher o filho, né? E aí tudo se acalmou. Mas é o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: a gente precisa, se adequar por diversas situações, tanto para o TDAH, para o TEA, né? Tem aquela outra situação também que a gente tem até aqui em Brumado, rapaz, sempre tem um evento aqui que é a marcha para as pessoas que tem aí, eu esqueci, rapaz, eu vou me lembrar aqui. Sempre a gente tem um evento aqui, Luiz, que as pessoas fazem para um outro movimento aqui,
de crianças, né? A síndrome de Down também sim. É uma situação que a população demorou aqui em Brumado e ainda desconhece o que é a síndrome de Down. Então a gente precisa se adequar, se modernizar, ambientar para todas essas situações que estão ocorrendo e que vão ocorrer com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Inclusão social, né? Isso. E que a gente precisa de trabalhar muito, porque a gente está em pleno século XXI. E outra coisa, se fossem épocas que as pessoas não tivessem o conhecimento, não tivessem onde pesquisar, não tivessem veículos de comunicação para falar sobre isso, mas hoje a gente tem várias formas de comentar, de tratar do assunto e principalmente de conversar e informar. Então realmente precisa se informar, né? E trabalhar mais essa questão da inclusão social, né? Lamentável isso aí, viu? Muito triste mesmo, né? A gente espera, como ele falou aí, sobre medidas, né? A gente espera que realmente medidas sejam tomadas com relação a toda essa situação aí, é inadmissível. Eu me lembro disso aqui, Luciano, só me faz recordar aquele caso lá, lamentável da Disney, se não me engano, foi com o MC Gui, né? Isso. Que ele acabou dando risada lá, sorrindo da menina também, acho que dentro do metrô, se eu não estou enganado, e aí já gerou aquela repercussão foi inteira. Muita polêmica. Exatamente. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Tenham mais consciência do que está acontecendo, né? E tenham mais discernimento e respeite aí o espaço do próximo, né? O espaço do próximo, tá bom? Nós vamos falar agora, né? Lá de Encruzilhada, hein, rapaz? Homem foi encontrado morto em residência na zona rural de Encruzilhada. O homem foi encontrado morto dentro de uma residência na noite da última sexta-feira, na zona rural do município de Encruzilhada, aqui na região sudoeste. A ação foi atendida por uma guarnição da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar por volta das 23h30. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, os policiais foram acionados para averiguar aí uma situação de uma residência na área rural. E ao chegar no local, a guarnição constatou a presença de um homem já sem sinais vitais no interior do imóvel. Informações preliminares foram colhidas junto aos familiares da vítima, que relataram ter encontrado o homem após retornarem à residência. Diante da constatação do óbito, os policiais adotaram as medidas cabíveis, realizando aí o isolamento e a preservação da cena. A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados e assumiram os procedimentos legais, incluindo a perícia e a apuração das circunstâncias da morte. O caso segue sob investigação. Então tá aí, né? Mais um fato lamentável, né? Esse homem ser encontrado sem vida lá em Encruzilhada, né? Eu me lembro de um colega que trabalhava com redação e a gente falava assim, olha, aconteceu isso e tal, não sei o que, Encruzilhada. Aí quando colocava no título Encruzilhada, eu falava assim, poxa, mas não poderia ser outro local, não? Nunca ouvi falar nessa cidade. Eu falei, pois tem essa cidade. Tem essa cidade, Encruzilhada, na Bahia, fica ali próximo à Vitória da Conquista, né? Ok, gente? Certinho? Olha, homem é preso em flagrante por posse de armas de fogo e munições na zona rural de Ibotirama. Um homem foi preso em flagrante na manhã da última sexta-feira 9 durante uma ação de patrulhamento ostensivo e preventivo realizada aí por uma guarnição da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental Cipa Lençóis, na localidade Nova Conquista, zona rural do município de Ibotirama, lá no oeste da Bahia. Entre os materiais apreendidos estavam uma pistola calibre 380 com numeração suprimida, carregador com munições, pólvoras, espoletas, chumbo, 3 espingardas, sendo 2 de fabricação industrial e um artesanal, além de munições de diferentes calibres. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso. De acordo com as informações, a equipe policial realizava rondas com o objetivo de prevenir a prática de ilícitos quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Após a abordagem e identificação, o homem informou aos policiais que possuía armas de fogo em sua residência e autorizou a entrada da guarnição no imóvel. No local, o próprio abordado apresentou e entregou voluntariamente armas de fogo, munições e outros materiais correlatos que estavam guardados no interior da casa. Todo o material foi apreendido pelos policiais. Após a diligência, o homem recebeu voz de prisão e, juntamente com os materiais e demais itens apreendidos, foi conduzido à Delegacia Territorial de Ibotirama, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Será que é pra guerra? Porque tinha era coisa, viu? Rapaz, Deus é muita arma, hein? Tá doido, moço. Às vezes você tem, que hoje não é permitido, né? Às vezes você não pode manter mais uma arma de fogo, tipo cartucheira, ou até mesmo aquela outra, rapaz, que o pessoal é muito popular também, além da cartucheira, tem uma outra aí, que o pessoal da zona rural gosta bastante de ter. Agora sim, a partir do momento que você passa a ter um arsenal dentro de casa, meu amigo, aí não dá. Se complica, né? Não tem como. Como é que você vai explicar pra autoridade e falar assim, olha, eu tenho aqui 10 armas guardadas dentro da minha casa? Mas é pra poder matar pardal. É complicado.
Complicado. Ai, ai. Olha, suspeito é preso por estupro de vulnerável em Cândido Sales. O homem foi preso em flagrante na noite da última sexta-feira por volta das 21h30, suspeita do crime de estupro de vulnerável no município de Cândido Sales. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do pelotão de emprego tático operacional perto da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, na zona urbana da cidade. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar aí uma denúncia envolvendo possível crime contra uma menor. Diante da gravidade da situação, foram iniciadas diligências imediatas com a atuação integrada do Conselho Tutelar, com o objetivo de apurar aí os fatos relatados. Durante o atendimento, a vítima, acompanhada por um órgão competente, relatou condutas do cunho sexual que teriam sido praticadas de forma reiterada pelo suspeito, inclusive na data da ocorrência. Com base nos indícios apresentados, os policiais se deslocaram até o endereço do envolvido, onde foi dado voz de prisão, acatada sem resistência. Após a ação, a vítima permaneceu sob responsabilidade do Conselho Tutelar, que adotou as medidas de proteção cabível, né? E o suspeito foi encaminhado para atendimento médico e em seguida apresentado à autoridade policial competente, onde foi lavrado o flagrante. Ele permanece custodiado à disposição da justiça. Aqui na situação não fala se é parente, se é não diz. Algo próximo, né? A pessoa próxima, mas geralmente isso acontece com pessoas próximas à vítima. Olha, gente, lá em Dom Basílio, mulher de 34 anos com problema renal aguarda vaga em unidade especializada. Uma mulher de 34 anos, identificada como Maria de Lima Silva, segue internada no Hospital Municipal de Dom Basílio desde a última quinta-feira 8, aguardando com urgência uma vaga em uma unidade especializada para tratamento de um grave problema renal. De acordo com as informações da família, a equipe médica do hospital já realizou todos os procedimentos necessários para a regulação, mas até o momento a transferência não foi autorizada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. Sem recursos adequados no município, Maria permanece internada apenas com suporte de soro, necessitando de uma vaga em unidade de terapia intensiva UTI especializada. Familiares relatam que o estado de saúde da paciente vem se agravando. Segundo eles, Maria apresenta inchaço abdominal nos pés e nas pernas, além de alterações preocupantes nos exames. Ainda conforme a família, a paciente já se encontra em quadro de infecção generalizada, o que torna a situação ainda mais delicada. A equipe médica teria informado aos familiares que o caso é considerado grave e que a transferência é essencial para a continuidade do tratamento. Até o fechamento desta matéria, a família afirmou não ter recebido retorno sobre a liberação da vaga solicitada. Meu Deus do céu. É difícil, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus, viu? É a situação. É uma grande dificuldade. Meu que a gente pai do céu, cara, não tem condições não, viu? Pessoal, numa luta, se vai fazer um procedimento é uma burocracia, é uma demora, se vai fazer uma cirurgia médica é outra demora, se vai fazer um exame de raio-x, uma endoscopia, não sei o que, é uma demora, pelo amor de Deus, uma vaga de UTI, Jesus misericórdia. O povo, eu vou te falar, tá sofrendo, viu? Meu pai do céu, que dificuldade, viu? Complicado. A gente sempre viu batendo dessa tecla aqui, Luiz, sobre a questão da demarcação, da marcação de exames, né? Da regional, de exames, regional. Eu ainda bato na tecla, né? Nós deveríamos ter uma central regional. Regional que eu digo o seguinte, é Vitória da Conquista? Pronto, que seja Vitória da Conquista, né? A cidade que vai regular os exames da região sudoeste, da Chapada Diamantina, enfim, porque, meu amigo, você regular não sei quantos municípios do estado direto na capital Salvador é complicado, porque assim, você não entende a situação de cada região, você não sabe as condições dos hospitais daqui da nossa região, não sabe a situação do paciente que geralmente mesmo, tá no sistema, tá lá regulado, tá aguardando. O sistema diz que ele tá precisando de uma vaga de emergência, mas tem toda uma situação que é diferenciada quando se regionaliza essa situação. Exatamente. Lamentável, viu? Olha, com essa informação, né, a gente vai encerrar aqui o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta segunda-feira. Uma ótima semana para todo mundo aí. Vamos nessa, né, Luciano? Vamos lá, né? Uma ótima tarde a todos. Estamos começando a semana, né? Que o Papai do Céu nos abençoe sempre. Valeu, Luiz, uma ótima tarde. A todos os nossos ouvintes também, uma excelente tarde. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, companhia, sintonia e audiência. Mais informações é só você entrar no nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Para você um grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.